Shalom, amados irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Temos servido a Elohim neste lugar. Vamos agora nos alimentar das palavras de Elohim e nos aprofundarmos nos ensinamentos do nosso Senhor Yeshua. Até nesta manhã, o pastor Mário, ao trazer para nós a meditação em Matitiahu, fez algumas menções que têm a ver com essa mensagem que quero trazer para os irmãos hoje. E é importante que nós estejamos atentos às palavras de Elohim, às palavras do Senhor Yeshua, que no caso aqui estaremos meditando, para que saibamos como nos conduzir, nos comportar diante das pessoas, diante das circunstâncias, saber quais são os perigos que poderemos enfrentar neste nosso serviço ao Senhor Yeshua, porque muitas pessoas que querem até andar com o Senhor, se interessam pela verdade, pela justiça, mas não se preparam adequadamente porque não têm a expectativa correta. Cria uma expectativa, uma imaginação a respeito do que há de vir, e aí quando se depara com a realidade, não tem forças para continuar. O Senhor Yeshua ensina sobre isso, naquela mensagem sobre o semeador. Às vezes recebe com alegria, animado, empolgado inicialmente, mas quando vem o choque de realidade, a pessoa não consegue continuar. E outro aspecto também nessa meditação aqui, que a gente deve estar preparado para saber qual a nossa decisão diante de cada conflito, diante de cada situação em que teremos que escolher, tomar decisão. Temos que nos preparar para isso, para que não venhamos pensar na hora, porque quanto mais você, especialmente no momento em que você está com as emoções meio bagunçadas, quanto mais você tiver que pensar e refletir e pesar as coisas, mais enrolado você fica. Porque você já está numa situação de instabilidade. Mas se você já, na sua mente, na sua meditação, já vai se preparando, não, eu sei que eu vou enfrentar isso, que eu posso enfrentar isso, qual será a minha decisão? E até algo que em mensagens aqui nos nossos estudos sempre aparece, né? Você estaria disposto a enfrentar isso? Né? Quando a gente estuda sobre a vida dos servos do Senhor, você faria a mesma coisa? Ou você recuaria? Então, temos que estar preparados diante daquilo que o Senhor nos ensina para saber como nos comportarmos, para sabermos o que vamos decidir, o que devemos fazer, e compreendermos que sem o sopro sagrado, de fato, não há como nós vencermos. Como o Senhor Yeshua disse, nas Bíblias em português aparece tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Mas ao ver no texto hebraico que nós temos aqui, da HNT, aparece cingi-vos de força, ou equipai-vos de força. Para quê? Para vencer o mundo. E essa força nós sabemos que vem do sopro sagrado. Então vamos iniciar lendo o texto de Matitiahu, capítulo 10. A partir do versículo 16. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem, até para que a gente facilite aí na hora das pessoas acompanharem a gravação, poderem ouvir nitidamente cada palavra aqui desse texto. Vamos ler Matitiahu, aparece aí nas Bíblias Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 16. E vamos ver aqui como o Senhor Yeshua ensina os seus discípulos a se comportarem, porque ele já começa dizendo que os enviaria como ovelhas para o meio de lobos, que é, na verdade, o assunto que estaremos tratando aqui. As ovelhas no meio dos lobos.
Leiamos. Eis que eu vos envio como rebanho no interior de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem defeito ou íntegros como as pombas. Apenas guardai-vos diante dos filhos do Adão, porque eles vos prenderão para as mãos do Sanhedrim, ou parece aí Sinédrio, e surrarão com açoites nas casas de ajuntamento, ou como aparece aí sinagoga. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, a eles e aos goim. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o sopro de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o filho do Adão. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Baal-Zebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Vamos pular agora para o versículo 34 e vamos ler até o 39. Não cuideis que vim trazer Shalom a Eretz. Não vim trazer Shalom, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o varão contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do varão serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma o seu madeiro e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém. Nossa leitura até aí. Esse texto está... A gente encontra ele naquele momento que o Senhor Yeshua envia os 12 para percorrer as cidades, aldeias, pregando o anúncio do reino do Shammai, como está no versículo 7, né, que eles deviam proclamar o reino do Shammai está próximo, e eles deviam curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar mortos, expulsar os espíritos malignos, de maneira a manifestar esse reino do Shammai. Então eles iam fazer o bem, eles iam abençoar as pessoas, iam libertar as almas, mas mesmo assim, o Senhor Yeshua diz para eles que eles não devem se iludir. Que pelo fato de eles estarem fazendo só o bem, manifestando o reino de Elohim, libertação, salvação, que eles receberiam a mesma coisa, o mesmo bem feito. Pelo contrário, uma mensagem que sintetiza isso é: odiados de todos sereis por causa do meu nome. E aí você começa a pensar, mas por que vão me odiar por causa do nome do Senhor Yeshua? Por que o mundo vai odiar? A pessoa não vai compreender isso se não entender que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, todos eles, tanto o visível quanto o invisível, que se opõem a Elohim e ao seu ungido. Como está declarado ali no Tehilá 2, né, o Salmo 2. Então o Senhor Yeshua começa dizendo aqui, o texto que nós lemos, no versículo 16, eis que vos envio como rebanho, ou como ovelhas, ao meio de lobos. Então a primeira lição aqui que eu quero destacar para os irmãos é que eu preciso saber que ao estar a serviço de Yeshua,
ao estar unido a Yeshua, andando nos seus mandamentos e anunciando o seu reino. E o que é esse anúncio? A gente sabe que nesse anúncio estava incluído ali o chamado para que cada um retornasse das suas más ações. E isso aí vai entrar em choque com a propaganda que é feita hoje em torno da palavra liberdade, né? Eu quero liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de fazer o que eu quiser. E até muitos embarcam nesse discurso, falando, eu não tenho nada contra quem faz isso ou aquilo. O que faz dentro de quatro paredes é isso lá com a pessoa. Aí chega a dizer, eu tenho muitos amigos que fazem isso. E aí você ouve isso da boca de uma pessoa que se diz seguidora de Yeshua. Agindo dessa maneira, indo com o discurso do mundo, você nunca vai ser odiado pelo mundo. Pode ser odiado por um ou por outro, como a gente vê aí nesse período que nós ainda estamos passando, né, mas fica mais acirrado em momentos de eleição, como há ruptura entre os relacionamentos, as pessoas deixam de se falar, saem de grupo, né, até familiares, pai e filho, não se conversam mais, né, porque estão seguindo correntes diferentes de pensamento. Há os conflitos eles estão presentes aí no mundo, né, por causas nobres até, né, razões que são compreensíveis e outras que são razões esdrúxulas, né? Mas o fato é que o conflito é algo sempre presente no mundo. Mas a questão é saber se esse conflito ele é originado, né, no fato de eu estar na luz e a pessoa nas trevas, ou se é por outra razão. A luz e as trevas não podem ter unidade. Não há unidade entre ungido e Belial. Então, é esse fato que nós temos que guardar no nosso coração. Contra quem estamos lutando? Quem são os nossos opositores, nossos inimigos? Quem são esses lobos aqui que o Senhor Yeshua está falando? Olha, vocês vão pregar o anúncio, pregar a salvação, vocês vão falar coisas boas, vão curar, vão libertar, mas as pessoas vão tomar a atitude de vocês como algo que está ferindo o direito dela, está adentrando a liberdade, a privacidade dela. Você não tem direito de dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Cada um cuida da sua vida. Não é nosso dever forçar ninguém. Nosso dever é anunciar o reino de Elohim e ajudar as pessoas a compreender que Elohim tem para cada um, individualmente, uma data. E para todos, né, para a criação, tem uma data também em que ele vai trazer o seu filho para reinar aqui. Tem outras datas, a data do juízo final, em que serão levantados dentre os mortos grandes e pequenos, ricos e pobres, e todos comparecerão perante o tribunal de Elohim. As pessoas precisam saber disso, mas na sua carreira, nos seus projetos, eles se veem tolhidos. Porque você tem que dizer para ele, para essa pessoa, que há algo mais importante, algo mais urgente do que a busca, qualquer busca que ela esteja fazendo. Porque ela precisa da vida, que só encontramos no Senhor Yeshua. Então o Senhor Yeshua está colocando para eles, vocês vão fazer tudo isso de bom, mas vocês vão para o meio de lobos, não se iludam. E ele fala como é que eles devem se comportar no meio dos lobos. Sede astutos como as serpentes. Aí tem algumas versões que colocam prudentes, né, como as serpentes. Mas a palavra aqui que coloca arumim, eu não cheguei a conferir essa palavra no hebraico. Eu olhei para fazer a tradução, né, mas
quando estava meditando até com os irmãos recentemente, eu não cheguei a mencionar os significados, mas vem do verbo aram, né? Que é ser astuto, sagaz. Então, ser astuto, sagaz como a serpente. E sem defeito como as pombas. Aí no português, nas Bíblias, aparece simples ou simplices como as pombas. E até houve uma versão até que foi colocada insignificante, né? Inofensivo como as pombas. Mas isso não traz a ideia, né? E até do jeito que está, parece que é um contraste. Olha, vocês têm que ser astuto como a serpente, mas simples como a pomba. E aí você percebe, está parecendo um paradoxo, né? Tem que ser prudente como a serpente, eu tenho que ser como a serpente e como a pomba, né? Mas aqui o exemplo que o Senhor Yeshua está usando é como é que a serpente ela se comporta diante do perigo, diante de uma ameaça, ou quando ela vai dar o bote. Ela vai precipitadamente, ela faz as coisas querendo aparecer, ou faz com prudência, prestando atenção nos arredores, vai com calma, vai com atenção, usando de astúcia, ela fica ali esperando o momento certo para dar o bote. Fica observando o movimento e quando vê o momento certo, age. Então, essa astúcia, né, como até foi mencionado pelo Alex quando estava meditando sobre isso, que essa astúcia, até em Mishlei, nos provérbios de Shlomo, ele coloca essa astúcia tanto do lado do perverso, que você pode usar para o mal, quanto do lado do justo, que você usa para prestar atenção no seu entorno, para não cair na cilada, para não relaxar no seu relacionamento com as pessoas, porque, como tem o texto também, né, que você pode ver uma ovelha, né, um lobo disfarçado de ovelha, e você precisa saber discernir. E o Senhor Yeshua fala, vocês vão fazer essa missão, anunciar o reino, manifestar o reino, o poder de Elohim, mas vocês estão indo para o meio de lobos. As pessoas vão odiar. E qual deve ser o meu comportamento? Prestar atenção, estar sempre alerta, ter a paciência, a prudência, ouvir a voz de Elohim, para agir quando ele me indicar o momento certo, para que eu alcance o resultado. Mas tem aqui o outro detalhe, que eu devo ser também íntegro, como as pombas. E essa pomba aqui não é a pomba ali do Largo do Machado, né? Ou das ruas que a gente encontra aí. Que esses pombos sujos, né? São todo vários níveis de cinza e preto, né? Aqui a pomba que ele está falando é aquela pomba branquinha, limpa, né? Que é uma simbologia de pureza, de santidade e até do sopro sagrado, né? Então a gente deve ser sem defeito como uma pomba. Ou seja, é o tamim, a pessoa que é íntegra, que ela não é irrepreensível, também é uma palavra que pode ser aplicada aí. Uma pessoa que não se acha culpa nela diante de Elohim, porque ela está andando conforme os mandamentos. E até eu escrevi aqui, para sintetizar esta lição, eu não posso descuidar do inimigo, preciso conhecê-lo e saber lidar com ele. Então o Senhor Yeshua está ensinando. Quem são os meus inimigos? Quem são esses lobos? Eu devo ser astuto como a serpente para perceber as pessoas, perceber as situações e sem defeito como as pombas, porque eu não posso traspassar a Torá de Elohim para conseguir o que eu preciso. Eu estou ali diante de uma oposição, eu tenho que ser astuto, mas eu não posso mentir. Eu não posso enganar, eu não posso fazer o mal, uma injustiça, eu não posso usar dos artifícios que o mundo usa para conquistar o que eles querem. Ah, eu venci. Pessoal, eu venci o debate.
ou eu venci, eu ultrapassei aquela pessoa. Mas o fez usando de manobras injustas, desonestas. E ao lidar com o lobo, que ele vem para você para comer a tua carne. O lobo, diante da ovelha, ele não está ali para fazer carinho na ovelha. Ele está com a ferocidade dele querendo despedaçar a ovelha. Então esses são os que se opõem a Elohim. Eles querem nos despedaçar. Para que não haja essa proclamação do anúncio. Para que não haja manifestação do reino de Elohim. Para que pareça que a solução está na mão dos dominadores das trevas. Então, daí a ferocidade dele contra todos aqueles que dizem que há um rei. Rei? Não temos outro rei senão César, disse o povo diante de Pilatos. Tal era a fúria deles contra o Senhor Yeshua que gritaram para pendurá-lo no madeiro. E o que o Senhor Yeshua fez de mal? Certa vez até o Senhor Yeshua perguntou, por qual erro vocês estão querendo me fazer isso? Vocês querem me matar? Mas o espírito que estava operando neles era o espírito das trevas, de Satã, que se opõe, se levanta contra tudo que é de Elohim. Então eu devo ser astuto, mas não devo lançar mão de meios ilícitos diante de Elohim para vencer. Eu preciso me manter íntegro. E aí é que entra o desafio. Você lidar com a pessoa e a pessoa está fazendo mal para você, injustiça, ela está rejeitando a palavra de Elohim e até blasfemando, zombando, e você tem que se manter na obediência, sem defeito como a pomba, mas sabendo lidar com cada situação. Porque como nós lemos, os inimigos podem estar na tua própria casa, sentados ao teu lado no seu trabalho. E em cada uma dessas situações eu tenho que ter a inteligência, dada obviamente aí pelo sopro de Elohim, para saber como lidar. E continuar proclamando o anúncio, não me calar, não ficar paralisado. Prosseguindo aqui nas lições, nesse texto, no versículo 17, o Senhor Yeshua vai dizer de quem eles devem se guardar. Apenas guardai-vos diante dos filhos do Adão, porque eles vos prenderão para as mãos do Sanhedrim, ou seja, o tribunal lá dos Yehudim, e surrarão com açoite nas casas de ajuntamento. E aqui a gente vê que quais são os perigos que os discípulos do Senhor vão enfrentar ao levar a semente, ao levar a pregação do anúncio. Vão lidar com pessoas que às vezes parecem amigas, mas são pessoas que quando você fala algo que é contrário ao desejo delas, elas se voltam contra você e são capazes de até te entregar, de te denunciar. E nós estamos aí num momento difícil, né, de expectativa, e as pessoas, muitos não querem que vá adiante esse resultado aí que foi dado, né, porque sabem do ódio e do desejo de vingança que existe para perseguir todos aqueles que falam contrariamente a eles, especialmente a idade do Senhor Yeshua. Então temos que estar preparados. Será que Elohim vai permitir? Ou Elohim vai desfazer logo? Elohim, ele é quem nos guia. Se ele permitir, temos que estar preparados, porque sabemos que eles não vão vir para nós como passarinhos cantarolando, eles vão vir como lobos vorazes, querendo comer as nossas carnes. E a gente tem que se guardar daquelas pessoas que parecem estar conosco, mas na verdade não têm o apego ao Senhor Yeshua para, diante das dificuldades, suportarem as dores. E aqui fala, vão ser entregues ao tribunal, vão ser denunciados, vão ser injustiçados, vão ser surrados, ou seja, sofredores no corpo, humilhação. E aí fala, não, eu vou buscar os meus direitos, eu vou apelar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu vou buscar a ONU. Mas aqui está se tratando
perseguição por causa do nome de Yeshua. Como é que você se defende diante dessas cortes, dizendo, eu estou sendo perseguido porque eu estou falando de Yeshua, num lugar que é cheio de servidor de Satã? Eles vão rir. Ou fazer como aquele que ficava enrolando Shaul, né, para ver se conseguia arrancar dinheiro dele. Então, esse é o mundo. E aqui no versículo 17 escrevia assim: o Senhor deu aviso para os seus enviados para que soubessem que tipo de dificuldades eles encontrariam pela frente. Então, pessoas falsas, injustiças, dores, exposição pública. Aqui no versículo 18, serão conduzidos à presença de governadores e reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos Goim. E aqui tem a lição, né? Qual deve ser o meu pensamento quando eu estou sendo injustiçado porque eu estou pregando o anúncio? Estou sendo injustiçado porque estou obedecendo a Elohim e não aceito a imposição dos dominadores das trevas que querem que eu aceite a podridão deles. Qual deve ser o meu pensamento? Eu estou aqui, estou sendo humilhado, meu nome está sendo atacado, mas o importante é que eu dê o meu testemunho do reino de Yeshua. O importante é que o nome de Yeshua seja conhecido. O importante é que eu cumpra a minha missão e Elohim seja glorificado, seja pela vida, seja pela morte. Então o Senhor Yeshua está ensinando aos seus discípulos: o pensamento de vocês deve estar nisso. Vocês são meus enviados, vocês são os pregadores do anúncio, são as minhas testemunhas. E aí ele emenda aqui: quando vos entregarem, você não deve se preocupar com o que vai haver de dizer, porque será dada a palavra. O que você vai dizer diante de um tribunal de pessoas das trevas? Como é que você vai se defender? Eu estou pregando que as pessoas não devem se voltar para a idolatria. Eu estou pregando que todas as religiões são falsas, que só há um caminho de retorno para Elohim, só há um que pode dar a vida, que feitiçaria, adivinhação, astrologia, tudo isso é abominação de Elohim, e as pessoas vão crescer o olho para cima de você. O quê? E você ainda tem a audácia de confessar isso aqui? Como é que você vai se defender? Mas nós vemos os servos do Senhor em toda ocasião sabendo o que dizer. Mesmo se você considerar a opinião de um especialista jurídico, ele vai dizer, piorou a sua situação. Como a de Kefá e os demais enviados que disseram: mais importa obedecer a Elohim do que aos homens. Imagina uma defesa dessa diante de um tribunal. O juiz diz que você não pode, está proibido de falar nesse nome. Proibido de citar os mandamentos de Elohim, dizendo que não pode fazer isso ou aquilo. Estamos preparados para dar essa resposta? Mais importa obedecer a Elohim do que aos homens? Ou então, naquele momento que Shaul está lá no meio dos fariseus, Perushim, e dos saduceus, Sadoquim, e ele usa ali de astúcia, né? A astúcia da serpente ali, e diz, por causa da ressurreição, da esperança da vida, é que eu estou aqui sendo julgado. E aí os Perushim, então ele não tem culpa nenhuma, né? É dos nossos. Ele ainda menciona que sou fariseu, filho de fariseus, né? E aí criou aquela confusão ali e ele saiu daquele julgamento. Sabedoria de Elohim. Sopro sagrado dando a ele. Mas qual era o pensamento de Shaul? O pensamento dele era se salvar de uma condenação? O pensamento dele era não ser envergonhado diante dos homens? Não, o pensamento dele é: eu preciso continuar proclamando o anúncio. E eu preciso ir a outras cidades, onde o Senhor quer que eu esteja. Quando ele apelou para César, ele não estava dizendo, é o meu direito, eu sou cidadão romano, então eu vou correr atrás dos meus direitos. Não, ele sabia que convinha a ele estar em Roma. Então ele, guiado por Elohim, ele vai tomar essa atitude. Era direito dele? Era direito. Mas ele estava usando daquele direito
para cumprir a vontade de Elohim. E assim, ele aprendeu com essa lição aqui que o Senhor Yeshua disse. Não cuideis o que você vai dizer, o que vocês vão dizer, mas o sopro sagrado é quem falará por vós. Então, a exposição pública, todo mundo está olhando ali, aí é como sai no jornal, né? Fulano foi chamado para depor. Aí você coloca o seu nome aí no jornal. Aí a pessoa, né, é bandido. Foi indiciado por crime contra os direitos humanos. Aí saem todos os jornais e aí você chega aí começa a afetar até a sua vida no trabalho, vida nos meios familiares. Não quero ficar perto de bandido, não. Exposição por causa do nome do Senhor. E aí vem a parte dos conflitos, que quando o Senhor no versículo 21 fala que o irmão vai entregar o seu próprio irmão, ou seja, vai denunciar, vai trair a confiança do irmão, seu próprio sangue, o pai, o seu filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Mas por que isso? É porque os filhos querem o quê? Querem a herança? Eles não gostaram, né? Não querem mais que os pais vivam? Aqui, no caso, se trata de uma guerra entre a luz e as trevas. Há um conflito no meio da família por causa da palavra de Elohim, do nome do Senhor Yeshua. E devemos saber lidar com esse tipo de situação. E Shaul fala sobre isso, né? O relacionamento entre marido e mulher. Porque muitos de nós aqui convivem com o cônjuge que está nas trevas, com o filho, com o pai, com parentes que estão nas trevas. E a gente precisa saber lidar com eles. Porque nada impede de, num dado momento, eles serem agentes de Satã para nos entregar. Então a gente tem que estar percebido e tem que estar se guardando sem defeito, como as pombas. E aí ele fala finalmente no versículo 22, odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então vai ser entregue, poderemos enfrentar até a morte. O que impede? Vai falar, mas no Brasil não tem pena de morte. Mas vai olhar aí a taxa de gente que é morta diariamente. E a gente sabe que dependendo da administração, a coisa aumenta. Não há controle, não há justiça. Eu estava, até quando eu estava orando, eu estava agradecendo a Elohim pela operação que ele tem feito, né, neste país, que tem dado a oportunidade aos brasileiros verem onde está o problema. Porque eu lembro que quando eu conversava com os colegas, eu não converso muito sobre questões políticas, né, com eles, até porque eles, sempre que mencionam alguma coisa, eu vou para o reino de Elohim, né? Meu rei já está eleito, fala assim, né? Eu não me preocupo, aqui quando ele fala de alguma injustiça que alguém praticou, alguma perversidade, ele fala assim, o julgamento dele se aproxima. Eu fico indignado, né, porque ele ainda está pisando aqui, né, ele não deveria estar aqui, mas vai chegar a hora dele. Não vai chegar não, esse pessoal aí, quem é que vai julgar esse pessoal? É brincadeira, esse país ninguém merece. Não sei o quê. Eu falo assim, não, mas vai chegar o justo juiz que está lá no Shammai, não vai deixar impune. Mas o povo vai percebendo onde é que está o problema. Na época ele falava muito de economia, né? Economia, se a economia está bem, o povo vai bem. Mas aí a economia está bem, né? Aí o outro ponto vai resolvendo. Eu falei, poxa, mas aí a gente, você está emperrado e a coisa não anda. E aí o Senhor está abrindo os olhos aí para ver onde está o problema. Está justamente na injustiça. Aqueles que deveriam ser os promotores da justiça são os que defendem, inocentam o criminoso e perseguem o inocente. E aí o povo vai acordando. Então, não adianta eu votar e colocar no Congresso alguém que esteja alinhado comigo ou na administração do executivo se os juízes estão corrompidos. Não adianta
as forças policiais fazerem o seu trabalho, se chega no tribunal, o criminoso sai rindo do agente público. Então esse é o mundo, amados. Mas o povo, eu estava agradecendo a Elohim, graças te dou, Senhor, porque o povo está percebendo qual é o resultado nefasto da exaltação da injustiça, da impunidade. Mas nós estamos sujeitos a isso, ainda enquanto o Senhor Yeshua não vier para pôr fim a esse mundo. Seremos odiados por aqueles que amam a injustiça e amam a morte. Vem a perseguição, no versículo 23, porque quando vos perseguirem, fugir para outra cidade. E aí você pensa aqui no desconforto que isso gera. Às vezes você tem que fugir com a sua família, porque não pode ficar mais ali, porque você escapou, mas a tua família está ali. É como alguns países fazem isso, né? Envia a pessoa para outro país para cumprir uma missão, ó, tua família está aqui comigo. Faça o que eu te mandei, que senão tua família vai sofrer. Então, a gente tem que estar de tal maneira apegado ao Senhor que não amemos mais aos nossos parentes, familiares, do que ao Senhor Yeshua. Como ele lá no final da nossa leitura, ele fala: quem amar mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Então o Senhor Yeshua está falando isso para os seus discípulos para que eles reflitam e se preparem, se capacitem. Olha, vocês vão enfrentar isso aqui. Vão perseguir, você vai fugir para outra cidade. Mas está fugindo por medo? Está fugindo porque não quer problema? Não, vou evitar conflito aqui, então vou fugir. É por isso? O que eles estavam fazendo? Estavam anunciando o reino, estariam pregando o reino do Senhor Yeshua. Então eles não poderiam ficar parados e a obra emperrada. Se numa cidade não aceitassem, sacode a poeira e vai adiante. Se te perseguem, não querem deixar você falar, se houver ali ainda alguma pessoa para ser salva, o Senhor vai promover uma mudança para que aquela pessoa seja alcançada. Mas se não, segue adiante, vai para outra cidade. Ah, não, mas eu passei tanto tempo aqui que eu acabei comprando uma casa. Eu passei tanto tempo aqui que eu acabei criando amizade. E agora eu vou sair daqui? Ó, Senhor, me livra desta perseguição, não me deixa sair desta cidade. E a pessoa se esquece qual é a missão dela. A missão dela não é fincar raízes neste mundo que será destruído. A missão dela é fazer a vontade de Elohim, proclamar o seu reino. E finalmente, quando a gente vai lá para o versículo 34, né, que prossegue falando aqui da questão do conflito, que não veio trazer shalom, mas sim espada, pôr dissensão entre o varão e seu pai, a filha e a sua mãe, nora e a sogra, e os inimigos estarão na própria casa, serão os familiares. Eu escrevi assim: a respeito da fuga, né, para outra cidade. Fugir, a fuga não seria por causa de medo ou por causa de querer evitar problema, mas porque é preciso continuar pregando o anúncio. Assim como Shaul, diante dos irmãos ali, quando ele estava se despedindo, ele falou: eu não sei o que vai me acontecer ali em Jerusalém, senão que o sopro sagrado já tem me revelado, que me esperam prisões, né, açoites, tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com a minha missão, com o meu ministério. Não adianta você ficar apegado às coisas sabendo que Elohim está te usando, quer que nós levemos essa mensagem para a salvação das almas, porque essa vida aqui é passageira. Até Shaul ensina sobre isso, a gente orar para que a gente tenha tranquilidade e sossego, mas para quê? Para que a gente possa executar as obras de Elohim. Não é tranquilidade e sossego para a gente não ter problema. É que a gente não tenha barreiras, impedimentos para andar nos mandamentos de Elohim, pregar o anúncio, né, fazer a vontade de Elohim.
Então é esse o nosso pensamento o tempo todo, estando atentos às movimentações do mundo para se opor a Elohim. Não devo imaginar que o mundo me tratará melhor do que tratar o Senhor Yeshua, nosso Senhor. O Senhor Yeshua fala, se chamaram Baal Zevul ao pai de família, o que não vai fazer com os demais? Se trataram o Senhor Yeshua com injustiça, trataram como criminoso, deram aquela tipo de morte vergonhosa, humilhante, em uma exposição pública, e aí planejaram, né, para que os discípulos deles se passassem por impostores, né, que roubaram o corpo do Senhor Yeshua, fake news, propaganda enganosa. Tudo isso os inimigos da verdade fizeram. E o que não farão contra aqueles que seguem ao Senhor Yeshua? E aqui em Yohanan, capítulo 15, versículo 18, Yohanan aparece nas Bíblias aí, João. Yohanan 15, versículos 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse. Então a gente está dizendo aos discípulos, lembram-se daquilo que eu disse para vocês? Não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então essa é a expectativa. A expectativa não é de, vou ter um país melhor, vou viver num mundo melhor, como as pessoas ficam sonhando, né? Bem, uma administração justa, uma administração séria, faz bem para o justo, faz bem para o honesto. Mas temos que nos lembrar que há um trabalho sendo feito, uma guerra sendo travada, e que nós temos que estar em condições, preparados para os problemas que virão. Porque o Senhor Yeshua nos envia como ovelhas para o meio de lobos. E querem nos destruir, querem nos fazer calar, querem nos fazer recuar com as suas ameaças. E para encerrar aqui, amados, eu trago o exemplo de Timóteo, a segunda carta de Shaul a Timóteo, no capítulo 1. Temos um exemplo aqui de um servo do Senhor, Timóteo, que num dado momento, diante do sofrimento de Shaul, ele chegou a derramar lágrimas e a ficar até receoso de prosseguir nessa jornada. Mas Shaul vai enviar essa carta para ele, a segunda carta, no capítulo 1. A partir do versículo 4, nós vemos o seguinte, Shaul escrevendo a Timóteo. A minha alma se consome para ver-te, porque as tuas lágrimas subiram para a lembrança diante de mim, para saciar de alegria as tuas faces. Então aqui Shaul ele queria ver Timóteo para consolá-lo, porque ele sabia que ele estava entristecido por causa da sua condição. Medito na emuná refinada que houve desde antigamente no coração de Lois, mãe de tua mãe, e no coração de Avenicá, tua mãe. E sei bem que esta emuná está também em teu coração. Por causa disto venho para te fazer lembrar que despertes a dádiva de Elohim, que foi dada para ti, desde o momento que apoiei minha mão sobre ti. Porque não deu para nós, Elohim, sopro de tremor, mas antes o sopro de valentia, de coragem, amor e disciplina. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele, mas carrega as dores do anúncio como eu, com a valentia de Elohim, que fez vir para nós salvação e nos chamou com sua palavra sagrada, não conforme nossas obras, e com sua solidariedade, que repartiu para nós em Yeshua, nosso ungido, diante dos Yamim da eternidade.
porque foi revelado para a luz agora, na revelação de nosso Salvador Yeshua ungido, que com seu anúncio devorou a morte e fez sair para a luz a vida eterna, e o seu caminho não é de morte. Ele é o anúncio que fui chamado para ser por informante, enviado e instrutor das nações. Por causa disto, carrego essa labuta e não me vergonho, porque sei em quem me firmo, e nele confia a minha alma, porque muito poderoso é para guardar o meu depósito em sua mão até aquele yom, ou até aquele dia. Então, é um trecho aqui das palavras de Shaul a Timóteo, para que ele não se deixasse vencer, mas que fosse cheio do sopro de valentia, de coragem. E aí, coragem não é essa conotação que o mundo dá. Não, eu vou fazer. Criei coragem. Coragem, né? Essa palavra na Escritura, gevurá, valentia, é a capacidade de fazer o que tem que ser feito a despeito das dificuldades, dos perigos. Então o Senhor Yeshua está dizendo, vocês vão enfrentar esses perigos. Conflitos em casa, encontrar pessoas disfarçadas, vão ser injustiçados, sofrerem dores, serem perseguidos, terem que mudar de lugar para lugar. Vão ser odiados de todos. Mas vocês têm que saber como se conduzir, estar preparados para triunfar. E para conseguir, precisa do sopro de coragem, de valentia, confiança em Elohim. E como diz, olhando para Yeshua, o autor e consumador da nossa emuná, que pelo gozo que estava proposto, ele suportou todas as dores, sofrimentos, para cumprir a vontade do Pai. Então, amados, deixo essa meditação para que estejamos cientes dos perigos que nos cercam. Não nos iludamos com o mundo, nem com as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que digam serem seguidoras de Yeshua. Sejamos astutos como as serpentes e sem defeito como as pombas. Amém? Elohim abençoe a todos.